Anunciada para maio a peregrinação da Confiança na Terra Santa, que reunirá jovens de todo o mundo. Nomeados os novos dirigentes da federação que reúne todos os grupos juvenis das paróquias da Palestina. A festa da comunidade católica de língua hebraica de Jerusalém, chamada a ser uma ponte entre religiões e culturas. Nascido em uma família ortodoxa, ingressou na Ordem dos Frades Menores e foi ordenado sacerdote com o rito católico greco-melquita. A história do Frei Rami, pároco de Belém. Por ocasião do Dia do Doente, a história de Hadaz e sua filha neta, uma criança especial com um cromossomo a mais. Viver em comunhão com Deus através da oração e ser semente de paz e confiança. O TZ evoca a reconciliação, a comunhão e reúne à sua volta centenas de jovens de todo o mundo que desejam realizar a sua pessoal peregrinação da confiança. A Terra Santa será o próximo destino dessas peregrinações especiais anunciadas no último dia 30 de dezembro em Turim, na Itália, durante o Encontro Europeu, um momento de partilha, oração e reflexão. Tivemos a ideia, e se tentássemos fazer algo na Terra Santa junto com todas as igrejas, não apenas uma, mas todas, ortodoxas, católicas, protestantes, nas origens da esperança. Esse será também o lema, caminhar juntos rumo às fontes da esperança. Aqui na Terra Santa teremos a possibilidade de rezar pela manhã, não em um único lugar, mas em vários lugares simultaneamente, como em Belém, Beit Jala, Jerusalém, Betânia. Ao meio-dia, poderemos rezar nos lugares santos da cidade antiga de Jerusalém. Já à noite, nos encontraremos rezando em Belém. À tarde, os participantes poderão escolher entre diferentes atividades, onde contaremos com a colaboração das populações locais, que são um sinal de esperança. Uma pequena semente que se espalhou na França para o Oriente Médio. Aqui em Jerusalém, graças à sua vocação, a unidade e presença constante desde os anos de 1960. TZ é um pequeno ponto no mapa onde centenas de jovens se reúnem há mais de 50 anos. Nossa mensagem é aquela de sempre retornar às suas próprias igrejas, mas gostamos de apoiar os jovens em seu esforço de encontrar um lugar dentro da igreja. É por isso que criamos essas peregrinações da confiança em todo o mundo. Não há criatividade quando a vida é fácil. A criatividade nasce em meio às dificuldades. Era assim que o Frei Roger, fundador do TZ, no final da Segunda Guerra Mundial, gostava de repetir. E a Terra Santa, onde as dificuldades são cotidianas, acolherá a criatividade destes jovens a caminho das fontes da esperança. Esperamos que muitos jovens venham a Jerusalém porque aqui nasceu a esperança na manhã de Páscoa, a ressurreição, no Santo Sepulcro. Ali tudo começou. Em TZ, os nossos anúncios para futuros encontros começam sempre com as palavras "O Senhor ressuscitado". É aqui que queremos que os jovens venham, às origens de sua fé, para experimentar a igreja. É um momento de partilha. Convidamos, portanto, todos entre os 18 e os 35 anos a unirem-se a nós para esse encontro em maio. Join us for this gathering in May. No dia 4 de fevereiro, na paróquia do Cristo Redentor de Tayeb, o patriarca latino de Jerusalém, sua beatitude Dom Pierbatista Pizzaballa, presidiu a Eucaristia, durante a qual foram nomeados os novos membros dos comitês da Secretaria-Geral dos Jovens da Terra Santa, a federação que reúne todos os grupos juvenis das paróquias da Palestina. Um versículo do Salmo 39, "A minha esperança está em ti", foi escolhido como tema guia deste ano. Esse é o momento oportuno para pregar a verdadeira mensagem de Jesus, a mensagem da esperança, a verdadeira esperança. Sermos felizes na esperança, como nos diz São Paulo na sua carta aos Romanos.
نهاية السنة تبعتنا لا رجاء لي إلا فيك يا رب. Queremos chegar a todos os jovens que se distanciaram da igreja, mas ainda têm esperança. Procuramos transmitir-lhes esta mensagem: estarmos juntos, unidos em torno da mesa do sacrifício do Senhor, unidos em Jesus Cristo e com um objetivo comum, o de sermos testemunhas e consolidarmos a presença cristã no nosso país. Durante a celebração foram anunciados os nomes dos novos membros dos comitês da Secretaria-Geral dos Jovens da Terra Santa e cerca de 70 jovens renovaram suas promessas de serviço e adesão a esta associação. O patriarca, na sua homilia, convidou os jovens a difundirem a mensagem de alegria e esperança. A liderança é um dos maiores desafios que enfrentamos como cristãos. Precisamos de líderes em nossas comunidades porque não há comunidade sem líder. Espero que esses novos líderes tragam para nossas comunidades em toda a Palestina uma visão, uma capacidade de criar comunidade e pertencimento. Desde pequena, sei que tenho uma missão nesta vida, e a cada dia ela fica mais clara. A nomeação de hoje para a Secretaria-Geral dos Jovens da Terra de Jesus me fez sentir com mais clareza qual é a minha missão, para onde vou, o grupo que devo ajudar e a consciência do que posso fazer para isso. Sinto verdadeiramente a obra de Deus em minha vida e sua mão me guiando no meu caminho. Criar uma geração de líderes que assumam responsabilidades na sociedade, na igreja e na família, que trabalhem com espírito de unidade, seguindo o exemplo da primeira comunidade cristã, engajados no voluntariado e em projetos de desenvolvimento espiritual, humano e social. Essa é a mensagem dos jovens da Terra de Jesus, que ressoou mais uma vez de Tayeb. Simeão e Ana são duas belas figuras. São dois anciãos hebreus, dois membros do povo hebreu que vivem fielmente seu relacionamento com Deus, sua observância da lei. Ambos tinham dentro de si a consciência de que Deus não os deixaria morrer sem ter visto o cumprimento da promessa. Estamos na capela onde se reúne a comunidade católica de língua hebraica de Jerusalém, a Kehilá. No domingo 6 de fevereiro, a comunidade celebrou a missa poucos dias antes da festa litúrgica dos santos Simeão e Ana, que reconheceram e acolheram Jesus quando foi apresentado por seus pais no templo, 40 dias após seu nascimento. A missa foi presidida pelo patriarca latino de Jerusalém, sua beatitude Per Batista Pizzaballa, e o evangelho lido foi justamente aquele que narra o encontro entre os dois anciãos com Jesus. Quando escolhemos um nome para a casa, sempre escolhemos o nome de um personagem bíblico. Na hora de escolher os patronos para essa comunidade, foram escolhidos Simeão e Ana. Creio que justamente por esse vínculo, como ponte entre os dois testamentos. Eles são como nossos avós espirituais, que nos são referência e fonte de inspiração. A comunidade é pequena, cerca de uma centena de fiéis, mas muito variada. Uma pequena parte são pessoas provenientes do judaísmo. A maioria são cristãos que migraram para Israel por motivos familiares ou de trabalho. Assim como para Simeão e Ana, ponte é a palavra que melhor descreve a atualidade desta comunidade. Uma ponte entre dois mundos, o judaico e o católico. Entre dois testamentos, entre culturas diferentes. Acredito que o primeiro elemento da ponte entre a igreja e o povo judeu é a mediação da língua. Quando há uma comunidade cristã que se expressa na mesma língua da maioria judaica que compõe a população de Israel, já é um elemento de encontro. Outro elemento é a centralidade da Escritura, uma herança em parte comum. Na capela temos 2 livros para o anúncio da palavra. Um para o Novo Testamento e outro para o Antigo Testamento, justamente para tornar este sinal visível, para apresentar os 2 livros, honrá-los igualmente.
A própria capela, recentemente reformada, leva em conta a sensibilidade judaica, a ausência de estátuas e representações, especialmente no presbitério, posição central para o sacrário, iluminado por uma lâmpada. O candelabro de 7 braços está em frente ao púlpito, de onde a palavra é proclamada. Não há nada que não seja essencial, indispensável. Entrar em um espaço simples, acolhedor, livre de ornamentos exagerados, tranquiliza e, portanto, abre os corações para um diálogo um pouco mais sereno. Um compromisso e um chamado para esta comunidade, seguindo os passos de Simeão e Ana. Um dos belos aspectos de Simeão e Ana é que eles puderam desfrutar de algo que não teriam desfrutado em sua vida, porque morreriam em breve. Mas saber que o Senhor é bom e providente, misericordioso, os faz morrer em paz. A próxima geração verá então Jesus adulto, que realizará a sua obra, mas para eles bastou morrer em paz. Na minha opinião, isso também é um grande sinal de amor. Se você tem apenas uma maneira de amar, você é pobre. Mas quando você tem diversos modos, aí está a riqueza. Uma semana de oração por ano para celebrar a unidade dos cristãos. Buscar essa unidade é um compromisso que deve ser sempre válido, e na Terra Santa, em particular, se vive todos os dias. Um exemplo é Frei Rami, pároco latino de Belém. Nascido na Jordânia em uma família ortodoxa, ingressou na Ordem dos Frades Menores e foi ordenado sacerdote com o rito melquita. Meu padre e minha madre são ortodossi, mas Meu pai e minha mãe são ortodoxos. A escola latina com a igreja paroquial está localizada perto de casa. Lá eu estudei e lá íamos à missa todos os domingos. Crescemos no nível da educação cristã, frequentando a igreja latina, mas nossas datas comemorativas permaneceram ortodoxas. Dentro da Chiesa Latina, ma le nostre occasioni sono rimaste occasioni ortodosse. Educado com a mentalidade de viver juntos, sem diferenças. Uma abertura aos outros que Frei Rami também escolheu para a sua ordenação sacerdotal. E siccome io vivo nella Chiesa Latina, ma sono ortodosso, Escolhi a igreja latina, mas sou ortodoxo. Por isso, quando chega o momento da ordenação sacerdotal, se tem opção: passar definitivamente para o rito latino ou ser birritual, escolhendo o rito mais próximo e nível católico. Então, como eu era greco-ortodoxo, escolhi o rito católico greco-melquita. a livello cattolico. Allora, siccome ero greco ortodosso, allora sono passato al greco melchita, cattolico. O tema da última semana de oração foi a estrela que guia os Reis Magos até Belém. E na cidade do Natal, Frei Rami conta histórias de unidade cotidiana. E questa è una storia anche bella. Vou contar uma bela história. Meus primos eram diáconos do novo bispo ortodoxo de Belém, e por isso ele se sentia parte da família, apesar de ser ortodoxo. Algo histórico. Convidei-o para almoçar no nosso convento e convidei o bispo armênio, também que é meu amigo. Todos almoçamos juntos e meus confrades ficaram surpresos e me perguntaram: como você fez isso? E eu disse: para mim é normal, eles são como parentes. Sono normali, sono miei parenti. Uma história pessoal com uma mensagem peculiar. Deus não tem limites. Ele é infinito em suas formas de expressar o amor. E os homens também têm suas próprias maneiras de expressar o amor por Ele e pelos outros. É nisso que devemos nos concentrar, em não ver as diferenças, uma coisa negativa, mas como uma verdadeira riqueza. Una ricchezza, veramente. No dia 11 de fevereiro, no mundo católico, se celebra o Dia do Doente.
A palavra doença remete à condição de sofrimento e dor, mas quando aceita, pode transformar a vida de uma família em uma aventura especial. Antes de Neta nascer, eu era realmente uma pessoa muito preocupada comigo mesma. Quando a Neta veio, ela me fez desacelerar um pouco, me fortaleceu muito sobre quem eu sou e o que quero fazer na vida. Ela me fez uma pessoa melhor. What I want to do in life, she made me a better person. Hadas é uma cantora de música tradicional turca e sefardita. Neta, sua filha, tem quase 17 anos e é uma menina com necessidades especiais. Hadas nunca a considerou doente, mas simplesmente uma pessoa especial com um cromossomo a mais. I had no idea that Neta is going to be with Eu não sabia que Neta tinha síndrome de Down. A gravidez foi muito tranquila. Me sentia bem comigo mesma e ela estava chutando o tempo todo. Ela era realmente super ativa e ainda é. active. Now she's the same. Desde 12 de maio de 2005, a vida de Hadas mudou. It's not what I imagined that it's going Não foi como eu imaginava. Por 8 horas após a cesárea, fiquei esperando que trouxessem a minha filha. Eu pedia constantemente para vê-la e eles me diziam: vai demorar um pouco mais de tempo, estamos fazendo os exames. Depois chegou a assistente social e me disse: achamos que ela tem síndrome de Down. Não temos certeza, mas saberemos em 24 horas. Ela foi muito doce e delicada, e então eu disse: tudo bem, deixe-me vê-la. E eu a vi, e ela era grande, bonita, com cabelo. Ela era uma bebê fofa, rechonchuda, e eu imediatamente me apaixonei por ela. I can tell you that I immediately fell in love with her. Hadas sempre levou a filha com ela para seus shows e em todas as suas atividades, muitas vezes até no exterior. I said she has to deal with life. Eu disse a mim mesma, ela tem que encarar a vida, essa é a nossa vida. Fazemos shows, concertos, fazemos música e ela tem que aprender a se comportar como qualquer garota. E ela era muito boa na música, então sempre que eu tinha a chance, eu a levava para os shows e a deixava subir no palco e cantar alguma coisa, dançar, e ela fazia isso de uma maneira incrível. Ela nasceu para estar no palco. She was born to be on stage. A vida com Neta é muito articulada, muito movimentada. Ela acorda às 6, vai para a escola, depois música, esporte e à noite um pouco de YouTube. Às 9 horas é hora de dormir. And sometimes, if we want to do 3, 4 Às vezes queremos fazer 3, 4 coisas em um dia, mas ela só quer fazer 2, então fazemos 2. Há situações em que tenho de dizer, esta é a Neta, e com o tempo aceitar que ela tem um estilo próprio de fazer as coisas. own style in things. Hoje Neta frequenta uma escola para crianças com necessidades especiais. I said it's about time that she will learn how to Eu disse a mim mesma que era a hora dela aprender a se tornar adulta e encontrei uma ótima escola onde a maioria das crianças tem síndrome de Down. Ela está estudando e está crescendo e amadurecendo como pessoa, e isso é o importante. grown up person, which is very important. Hadas nunca cedeu a dúvidas ou reflexões. É muito mais interessante acolher a vida como ela é do que pensar como poderia ter sido ser.